muitos de vocês não se arriscam a querer ler sobre o assunto da volta do Senhor, porque olham para o Apocalipse. Tem gente que, eu falo com gente, fala assim, eu não gosto de ler, não, eu tenho medo daquilo, tem todo tipo de desculpa, eu não entendo nada, gente, você não precisa entender, você não precisa saber, você não precisa compreender, o que você tem que fazer é ler e falar, Senhor, me revele aquilo que o Senhor quiser revelar para nós, porque o Senhor está querendo revelar a palavra dEle, está querendo desvendar coisas que estavam ocultas, mas que agora, dada a proximidade dos acontecimentos, o Senhor quer mostrar para a igreja o que Ele vai fazer. Então você chega e diga, Senhor, eu vou ler, e aquilo que o Senhor quiser falar comigo, o Senhor fala. Então eu quero estimular vocês a estarem lendo muito, lendo a partir das palavras de Jesus, lendo o que os apóstolos escreveram, lendo o Apocalipse, lendo também os profetas do Velho Testamento. Eu vou mostrar para vocês que geralmente as pessoas acham esse assunto um quebra-cabeça muito grande, impossível de estar montando as peças. E de fato o Apocalipse ele é um quebra-cabeça de umas 5.000 peças. E ele não tem a imagem que precisa ser formada. Aí fica mais difícil ainda, não é? O Apocalipse não tem essa imagem, porque geralmente quando você compra um quebra-cabeça, vem na capa, assim, aquela fotografia, aquela imagem, você vai olhando na imagem e vai montando o quebra-cabeça, não é assim? Pois é, o Apocalipse não tem essa imagem, por isso fica difícil de montar, mas o Senhor revelou para nós a imagem, e por meio dela é que nós vamos montar todo o quebra-cabeça, vocês vão ver que vai ficar muito fácil. E onde está essa imagem? Essa imagem está nas palavras de Jesus. O que Jesus diz para nós é absoluto. Então nós temos que começar pela palavra de Jesus. Seguimos com os apóstolos, depois nós vamos para os profetas, e nós então assim vamos ter condições de montar esse quebra-cabeça. Essa imagem do quebra-cabeça está mais especificamente no Sermão do Monte, que está registrado lá em Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Nós vamos pegar Mateus 24 e vamos ver que Jesus nos dá uma sequência de acontecimentos. O que acontece ali em Mateus 24, você vai ver, Jesus faz uma afirmação, ele olha e mostra o templo e fala assim, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. E em particular os discípulos perguntam para Jesus, fazem duas perguntas, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? E que sinais haverão da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus passa a responder as perguntas, e ele vai mostrar para nós, igreja, quais os sinais em sequência que vão acontecer até a igreja subir. Então vamos participar disso, vamos ver. Ele começa dizendo ali em Mateus 24, versículo 4 a 6, ele cita alguns sinais, mas ele é muito claro e diz assim, gente, mas isso ainda não é o fim. Então o que ele diz lá? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Bom, nós já ouvimos falar das guerras, essas palavras que Jesus disse foram há quase 2.000 anos atrás. De 1917, 1915 a 1947, tivemos 2 grandes guerras mundiais nesse período. Depois disso,
Nós tivemos um período chamado de Guerra Fria, que a gente ouvia falar de rumores de guerra, em que Estados Unidos e Rússia, a qualquer momento podia começar uma grande guerra entre eles. Mas tudo isso Jesus disse, ainda não é o fim. Aí Jesus passa para uma nova etapa, ele diz, de um período do fim, que ele denomina período das dores. Período das dores. E ele começa a dizer como começa esse período, com o que começa, quais os sinais que marcam o início desse período. E então ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então ele está falando que esse período final da igreja, aqui na terra, vai começar com guerras entre várias nações. Ele diz assim, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Reino é um aglomerado de países, de nações que se unem para batalhar contra outro aglomerado de nações, ajuntamento de nações, e nós vamos ver isso acontecer. É quase uma guerra mundial. Não podemos afirmar que será uma guerra mundial, eu talvez acredito que não estejam todas as nações diretamente envolvidas, mas haverá muitas nações, uma guerreando contra as outras, numa busca de poder. E aí, vocês sabem, a guerra gera fome, porque gera escassez de alimentos, acaba com a economia e com todos os alicerces da sociedade. Aí entra em cena o anticristo, o homem da iniquidade, fazendo alianças com muitos para ele se levantar como um gerente geral no mundo, como um governante no mundo, para resolver os problemas na terra. Virá com soluções sociais, econômicas, e enfim. E isso já está muito próximo de acontecer, porque nós sabemos que todas as nações, quase todas elas, com exceção de Coreia e uma ou outra ali que ainda está meio fechada, mas a realidade é que todas as nações, toda a terra hoje está globalizada. A informação é a piscar de olhos, uma coisa que acontece lá na China, nós ficamos sabendo aqui instantaneamente. Então, tudo está globalizado, as divisas estão rompidas, hoje a terra toda está preparada para que um governante surja. E aí, ele se levantando, põe fim a essas guerras, e aí o que ele faz? Jesus segue. Aí começa a grande tribulação. A grande tribulação é a perseguição da igreja e a perseguição dos judeus. A igreja será perseguida e Jerusalém será tomada. Nós vamos ver isso depois. Então, o que Jesus segue falando? Então, ele começa dizendo, princípio das dores. Como é que começa essas dores? Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares. Aí Jesus segue dizendo, então, quer dizer, a seguir, após, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo,
muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então Jesus diz, período das dores começa com o quê? Nação. Nossa, gente, eu preciso limpar meus ouvidos. Eu não estou escutando, vocês falaram com tanta força. Haverá, como é que começa? Agora escutei. Toda vez que eu pedir a participação, você grite bem aí, tá? Para me acordar, para deixar o... Então, nação contra nação, reino contra reino. Acabou a guerra, levanta-se o anticristo e aí a igreja vai ser perseguida. Vai passar pela grande tribulação. Ah, mas tem muita gente aí acreditando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Depois nós vamos falar sobre isso, você vai ver que não é assim não, você está enganado. A igreja vai ser perseguida, e em Jerusalém, ele fala no versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, quer dizer, em Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não deixe tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. E ele segue dizendo da tomada de Jerusalém, nós vamos ver isso depois. Israel, Jerusalém, vai levantar o terceiro templo, Jerusalém vai ser invadida de novo pelos muçulmanos, pelas nações muçulmanas, Jerusalém será tomada e o templo vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra naquele lugar, novamente, tá? Mas nós vamos ver isso daí depois com calma, eu quero te dar uma sequência, certo? Bom, então aí, primeiro tem nação contra nação, reino contra reino, acaba a guerra, levanta-se o anticristo, começa a grande tribulação, contra a igreja e contra os judeus. Tá, aí o que vem? O que Jesus fala? Mateus 24, 29, o sol e a lua escurecem. Jesus diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, que tribulação? A perseguição da igreja e dos judeus. Logo em seguida, se está dizendo logo em seguida, quer dizer que está o que vai acontecer porque marca o fim da grande tribulação. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, amados, quando você estiver passando pela grande tribulação, você ainda não foi morto, não foi decapitado, nem decapitada, está lá, escondida. Depois me lembro de falar da estratégia que o Senhor deu, viu, para você escapar da morte aí, tá? Depois eu vou falar. Então, você está lá, viva, tal, 3 anos e meio mais ou menos de perseguição, e aí o sol e a lua escurecem, fica tudo escuro, a terra escurece, vira noite, não sabemos se por 1 dia, 2 dias, 5 dias, não sabemos, mas deve ser um período relativamente curto, mas parece que Deus apaga a luz do universo, para que depois chame a atenção de todo mundo para o que vai acontecer em seguida. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, quando você vê que o sol e a lua escureceu, você sabe que acabou a grande tribulação. E aí, o que está perto de acontecer? O que Jesus diz lá, Mateus 24, 30. O sinal do Filho do Homem.
Então, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, eles olharão para cima e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Gente, Deus apaga a luz do universo para poder exaltar e chamar a atenção da grande manifestação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele aparecerá no céu, e quando nós vermos Jesus no céu, sabe o que ele vai fazer? Jesus dá a sequência. Ele reunirá todos os santos com ele. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Marcos, a versão que é dada por Marcos, ele diz assim: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Por quê? Porque nesse momento haverá a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo, que estão lá em cima. Estão lá em cima. Todos os que morreram em Cristo estão lá em cima, naquele local que Jesus chama de paraíso, porque eles estavam lá embaixo no Sheol, que era o lugar dos mortos. Quando Jesus morre, Jesus pega, leva cativo o cativeiro e leva lá para cima. E dá o nome dele, quando ele fala para o morto lá na cruz, ele diz assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então esses irmãos estão lá no paraíso. Todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, encontra Jesus nos ares. E aí, toda a igreja dos vivos que estiverem aqui na terra, num abrir e fechar de olhos, serão arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Amém? Então essa é a sequência, essa é a imagem que você tem que ter para montar todo o restante do quebra-cabeça. Tudo que tiver escrito na Bíblia a respeito da volta do Senhor e do final dos tempos, você tem que seguir essa imagem aqui. Jesus dando a sequência, não é o fim, aí começa o princípio das dores, a grande tribulação, o sol e a lua escurece, o sinal do Filho do Homem e a reunião dos santos no céu. Amém? Mateus 24, depois você chega em casa, vai ler Mateus 24, vai ver essa sequência. Nós queremos falar a respeito de um período que está ainda por ocorrer. Em Daniel, no capítulo 9, Daniel menciona um período destinado exclusivamente ao povo judeu de 70 semanas. Cada semana tem 7 anos. Não dá tempo de eu estar explicando aqui para vocês hoje, mas que vocês entendam isso, cada semana tem 7 anos. Já se passaram 69 semanas. Falta apenas uma semana de 7 anos. E tudo isso que Jesus falou, do princípio das dores, o período das dores, nós estamos crendo que vai acontecer dentro desse período de 7 anos. Nesse início da semana, a palavra do Senhor nos dá uma clareza de quando começa essa última semana. Então aí em Daniel 9, 24, fala dessas 70 semanas, e lá no fim, diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele é o anticristo. O anticristo fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tem uma semana
para acontecer ainda. 7 anos. Quando começa isso? Quando o anticristo começar a fazer alianças. E isso daí vai ser nos bastidores, nós não vamos talvez ter conhecimento, porque o anticristo, o iníquo, ele vai se manifestar de fato por apenas 42 meses, está lá em Apocalipse 13, ou seja, 3 anos e meio. Ele se manifesta exatamente na metade dessa semana, na metade da semana que ele vai se manifestar. Então, a primeira metade da semana vai ter o quê? Nação contra nação, reino contra reino, as alianças que ele vai estar fazendo para ele poder se levantar. Tá? Nós queremos dizer aqui que existem algumas teorias que estão equivocadas. Nós queremos dizer para vocês terem conhecimento de como os nossos irmãos creem e de como nós estamos crendo. Existem 3 principais teorias: pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O que significa isso? Vamos lá. A teoria pré-tribulacionista, 90% dos cristãos creem nessa teoria. O que ela diz? Que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação, mas antes de começar a semana de Daniel dos 7 anos, tá? Antes mesmo do iníquo começar as alianças. A hora que vai começar a semana, a igreja é arrebatada, vai para o céu. A mesotribulacionista crê que a igreja também vai subir antes da grande tribulação, mas subiria na metade dessa semana. Então, a igreja, de qualquer forma, nessas 2 teorias, a igreja não passaria pela grande tribulação. Quer dizer, fiquem despreocupados, porque a qualquer momento nós vamos subir, vamos estar com o Senhor, nós não vamos passar por esses problemas, por essas dificuldades. Deus é bom, Deus ama a igreja, e é isso. A igreja seria poupada desse momento. E a pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e também passar pela ira do Cordeiro, porque haverá um período em que Deus vai mandar para a terra a sua ira contra as nações. Tá, e aí, Gil? E em qual delas nós nos encaixamos? Em nenhuma delas. Nós cremos, e porque, antes de falar no que cremos, eu vou dar os motivos porque não cremos naquelas 2 primeiras, na pré-tribulacionista nem na mesotribulacionista, que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por que não cremos? Tenho vários argumentos na palavra do Senhor aqui para mencionar, mas como nós não temos tempo, então eu vou só falar o que Jesus disse, porque para nós é suficiente demais. O que Jesus disse? Jesus disse assim, lá em Mateus 24:9, depois que tiver nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares, Jesus diz, então sereis atribulados, ou seja, vocês vão passar por uma tribulação, e vos matarão, quer dizer, muitos irmãos vão morrer, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E depois, logo em seguida, o que vai ter? Logo em seguida a tribulação, o sol vai escurecer, o sol e a lua vão escurecer. E depois, Jesus aparece no céu. E depois, aí sim a igreja será arrebatada. Quem disse isso foi Jesus. Então a igreja vai ser arrebatada antes ou depois de ser atribulada, odiada por todas as nações? Depois. Então só por isso aqui já dá para derrubar a teoria pré- e mesotribulacionista. A igreja vai sim passar pela grande tribulação.
Então nós cremos em que teoria? Nós cremos na teoria pré-ira. O que significa isso? A igreja passa pela tribulação promovida pelo iníquo, mas não passará pela ira do Cordeiro. Há muitas, inúmeras passagens da palavra do Senhor falando da ira do Cordeiro. E eu penso que muitos que creem na teoria pré-tribulacionista ou mesotribulacionista, eles creem nessa teoria porque fazem uma confusão entre tribulação, entre a grande tribulação e a ira do Cordeiro. De fato, a igreja não vai passar pela ira do Cordeiro, pela ira que Deus vai mandar sobre a terra. Por que a igreja não vai passar? Porque existem várias passagens dizendo isso, mas está falando em relação à ira e não em relação à grande tribulação. Então vamos ver, Lucas 17, Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja bem, quando é que veio o dilúvio? Quando? Quando Noé estava onde? Dentro da arca, seguro, ele e a família dele. Aí veio a destruição. Quando é que veio a destruição sobre Sodoma? Quando Ló saiu da cidade. Aí a cidade foi destruída. Jesus diz: assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, a igreja vai estar segura com ele. A igreja terá sido arrebatada. Aí começa a ira do Senhor. Apocalipse 3:10 também diz isso, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Ele não está dizendo, te guardarei na hora. Se fosse na hora, nós íamos estar aqui e não íamos sofrer com as consequências. Mas não, ele está dizendo, eu vou guardar vocês da hora, vou guardar vocês desse momento. Nós não estaremos aqui na terra, estaremos lá com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo também fala, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui ele não está falando ira vindoura como sendo do fogo eterno, porque está falando aqui para a igreja. Ele nos guardará, nos livrará da ira que há de vir sobre a terra. Muito bem. Então vamos agora começar a mostrar a respeito dessa última semana de Daniel, 7 anos que está para acontecer. Então ela começa quando? Quando o anticristo iníquo fizer aliança com muitos. Tem 2 passagens que falam isso, em Daniel 9:27, nós vimos que ele fará aliança com muitos por 1 semana. Em Daniel 11:39, ele diz assim, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Está vendo aqui as alianças? Olha, vai fazer aliança com as pessoas, vai falar o seguinte, se você votar em mim, então eu vou dar para você uma parte da América do Sul,
se você votar em mim, se você me escolher, você vai ficar com a parte da África, você com não sei o quê. Ele vai repartir a terra, fazendo alianças com muitos. Em Apocalipse 17, falando a respeito da besta e falando dos 10 chifres que ela tem, a palavra vem explicar, diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, quer dizer, ainda não sabe que é ela, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então é isso, 10 pessoas vão estar num determinado lugar e entre os 10 vão escolher um para ser o governante mundial. Ok? Então nós estamos vendo aí alianças. Muito bem, e na metade da semana? Agora que a coisa começa mesmo a pegar. Então essa metade da semana, ela começa com o quê? Começa com o anticristo e o falso profeta. Esse anticristo e o falso profeta, você pode ver lá em Apocalipse capítulo 13, capítulo todo 13, está lá tudo muito bem explicado. E eu coloquei aqui algumas observações. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então vocês veem que vai ser uma imposição, vai ser um governo impositivo, ele vai se impor sobre toda a humanidade. Todos vão ter que se sujeitar a ele. Todos terão um número na mão, uma marca na mão ou na testa, com o número ou o nome dele na testa ou na mão. E quem não tiver isso não vai poder comprar, não vai poder vender. Além disso, ele vai promover o quê? Uma grande matança dos cristãos. Apocalipse 13, 7 fala: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quer dizer, muitos vão morrer, tá? Não vai morrer aqueles que souberem da estratégia para poder se livrarem, que eu vou falar já já. E a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz que se lhes seja dada uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem essa marca. Muito bem, ele se levanta. Aí ele se levantando, o que vai acontecer? A apostasia. O que é a apostasia? Deixar de crer no Senhor para adorar outra pessoa, outro Deus. Os judeus, quando Moisés estava lá no monte, os judeus logo correram fazer um bezerro de ouro para adorá-lo. E aqui, quando o anticristo, o iníquo, se levantar e colocar as condições para toda a humanidade, muitos que hoje se dizem cristãos e se dizem seguidores de Jesus, esses abandonarão a fé no Senhor, aceitarão a marca do Senhor, a marca do anticristo, da besta na sua mão, para ele poder não perder as coisas que ele conquistou aqui embaixo. Não perder emprego, não perder sua casa, não perder o carro. Então, esses daí que aceitarem, seguirem o anticristo e adorarem o anticristo, esses daí não vão sofrer nenhuma perseguição. Tá? Então, essa vai ser a grande apostasia que Paulo menciona lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 a 3, ele fala que a nossa reunião, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e se revele o homem da iniquidade. Hoje, o que nós temos não é apostasia, mas Gil, quanta gente pregando um evangelho tão diferente daquilo, isso é heresia. Não é apostasia. Apostasia é a pessoa vai realmente, vão chegar e falar assim, escuta, você era um cristão, nega Jesus e adora o fulano,
ou então você vai morrer. O que você quer? Não, eu vou ficar com ele aqui. O que é isso? Jesus, deixa Jesus para lá. Mesmo porque esse homem que vai se levantar, ele vai ter um outro, que é o falso profeta, que vai dar todo o apoio e levar a humanidade a adorar. Vai dizer, esse daqui é Deus que desceu na terra. E esse homem, o falso profeta, diz a palavra que até fogo ele vai fazer cair do céu para poder enganar a todos. Fala, nossa, é Deus mesmo que desceu aqui. Muitos que creem no Senhor vão dar as costas para o Senhor achando que Deus desceu na terra para resolver o problema deles. É a apostasia. O que mais que acontece na metade da semana? A tomada de Jerusalém. A tomada de Jerusalém. A palavra do Senhor diz lá em Zacarias 14:2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Em Apocalipse 11:2 diz assim, no 1 fala assim, pega a vara e mede o átrio, mede o santuário, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, quer dizer, os gentios, por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, a palavra do Senhor diz que as nações invadirão Israel e irão destruir o templo. Para isso, o templo precisa ser construído novamente. O terceiro templo está prestes a ser concluído, já está tudo pronto. Há 2 meses atrás, mais ou menos, já foi ungido o sumo sacerdote. Sem o sumo sacerdote não pode ter oferta de manjares, né, e sacrifícios. Então, eles já, há 2 meses atrás, foi nomeado esse sumo sacerdote. Os levitas já foram escolhidos, já estão fazendo cursos. Se você abrir a internet e coloca lá terceiro templo, você vai ver tudo o que está, muitos materiais, tudo já preparados, todos feitos e prontos para a construção do terceiro templo, que muito provavelmente será ao lado da mesquita que tem lá. Essa mesquita está em cima do alicerce do átrio exterior, por isso em Apocalipse 11:2 fala, deixa de fora, não meça o átrio exterior, porque ele foi dado aos gentios. E os gentios, vão depois calcar a cidade santa por 42 meses. Então, o templo vai ser levantado ao lado da mesquita, muito provavelmente, porque dizem que os alicerces do lugar santo e santo dos santos estariam ao lado da mesquita, então esse templo seria colocado ali. Então a verdade é que esse templo vai ser levantado, eles vão voltar a oferecer sacrifícios e ofertas de manjares, mas na metade da semana, diz a palavra que o anticristo fará cessar o sacrifício. Por quê? Porque Jerusalém vai ser tomada pelas nações e o templo vai ser destruído. Aqui eu vou ter que pegar um outro arquivo para falar para vocês, para fazer uma correção, tá? Há muito tempo atrás nós aprendemos do Ivan que essa tomada de Jerusalém, que estava escrito ali em Mateus 24:15, em Lucas 21, já teria acontecido no ano 70. Quantos aqui ouviram essa palavra? Levanta a mão. Bastante gente. Quero dizer para vocês que essa palavra que Jesus está dando e aquela sequência de acontecimentos, ele está se reportando a uma tomada de Jerusalém e uma destruição do templo que vai acontecer novamente. Lá no ano 70 aconteceu. Jerusalém foi tomada, Tito entrou lá com seu exército romano,
destruiu a cidade, destruiu o templo, tá? Mas isso não é o que está escrito em Lucas 21. O que está escrito em Lucas 21 ainda vai acontecer. Será nessa nova tomada de Jerusalém. Ah, é, Gil? Então vamos ver os argumentos. Bom, vocês sabem que Lucas 21, Mateus 24 e Marcos 13 estão falando dos mesmos fatos, o mesmo sermão, as mesmas perguntas e as mesmas respostas. Então, está atrelado, tá? Então, a palavra do Senhor em Lucas 21, 20 em diante, diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se. E os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Muito bem. Vamos analisar Lucas 21. A palavra do Senhor em Apocalipse 11, versículo 1 e 2, é muito claro, dizendo que Jerusalém vai ser pisada pelos gentios por quanto tempo? 42 meses. Isso significa 3 anos e meio. Então, quando Jerusalém for tomada, os gentios calcarão os pés, quer dizer, estarão lá em Jerusalém, por quanto tempo? 42 meses, 3 anos e meio. Quando Jerusalém foi tomada no ano 70, os judeus ficaram sem a posse de Jerusalém por quanto tempo? Por 3 anos e meio? Não, eles voltaram a ter a posse em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Então, Jerusalém, do ano 70 para cá, Jerusalém foi pisada pelos gentios por quase 1.900 anos. Então, essa tomada de Jerusalém, de Apocalipse 11, versículo 1 e 2, não está se referindo ao que aconteceu no ano 70. É algo que vai acontecer novamente. Jesus associou Lucas 21, 20 a 24 ao abominável da desolação, que vai acontecer na metade da semana, como nós vimos. Alguns argumentos. Lucas 21, 20. Jesus diz assim: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. No ano 70, quantos exércitos nós tinham lá? Só um, só o exército romano. Só Roma estava lá invadindo Jerusalém. Mas, no fim dos tempos, Jerusalém vai ser sitiada novamente por exércitos. Por quê? Porque o anticristo trará todas as nações muçulmanas para invadir Jerusalém. Então, esse é um dos argumentos para você ver que Lucas 21 ainda não aconteceu. Outro argumento, em Lucas 21, 23, diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Lá no ano 70, tinha sim uma grande aflição em Israel, porque Jerusalém e outras cidades estavam sendo invadidas pelo exército romano. Mas o restante da terra estava relativamente tranquilo, em paz. Aqui fala que nesse período em que a Jerusalém for sitiada novamente, toda a
terra vai estar em grande aflição. Por quê? Porque muitas pragas, muitas coisas vão estar acontecendo aqui na terra. Essa tomada de Jerusalém vai estar acontecendo logo em seguida aquelas guerras, nações contra nações, reino contra reino, quer dizer, muitos países, um bombardeando de cá, de lá, quer dizer, a terra toda em aflição. Se não bastasse isso, também na metade da semana, Deus levanta 2 testemunhas que nós vamos ver já já, que vão estar lançando um monte de pragas aqui na terra, afligindo aos homens. Então a terra vai estar em grande aflição. E isso não aconteceu no ano 70. Outro argumento, Lucas 21, 24. Espera lá, volta. Vamos voltar. Ver se eu consigo voltar aqui. Outro argumento, diz a palavra do Senhor que Jerusalém vai ser tomada e os judeus vão ser levados cativos para todas as nações. Isso não aconteceu no ano 70. No ano 70 houve a diáspora. O que é a diáspora? Aliás, tem alguns historiadores que dizem que na verdade a diáspora aconteceu só no ano 136. Mas vamos ficar aqui que possa ter acontecido a partir do ano 70. O que aconteceu? A diáspora é os judeus fugiram para outros países e foram para o mundo inteiro. Se dissiparam pelo mundo inteiro. Cada um foi para um país, para um lugar, mas eles não foram levados cativos para todas as nações. Não foram. E em Lucas 21, 24 fala que eles serão levados cativos para todas as nações. Isso vai acontecer. Os países muçulmanos vão invadir Jerusalém, metade da cidade vai sair para o cativeiro, isso está lá em Zacarias 14, 2. Em Joel 3, 2, 6, fala da ira do Senhor contra as nações muçulmanas, que vão pegar crianças, que vão pegar mulheres e vão vender a troco de banana. Você entendeu? Para que elas sejam como instrumentos de prostituição e do que for. Vai ser uma coisa terrível contra Jerusalém, contra os habitantes de Israel. Em Zacarias fala que metade da cidade sairá para o cativeiro, mas outra metade ficará na cidade, quer dizer que o cativeiro é fora. Então vai ser levado para outras nações, ok? E outra coisa, Lucas 21 não está se referindo ao ano 70. Por quê? Porque Jesus diz assim: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, Jesus aparecerá no céu e a igreja será recolhida. Isso não aconteceu no ano 70, não é? Depois da tribulação, que tribulação daqueles dias? Tribulação que Jesus diz que nós seremos atribulados, mortos, seremos odiados de todas as nações e Jerusalém será sitiada, tomada, saqueada e suas mulheres e seus habitantes levados cativos. Ele fala, logo em seguida a tribulação desses dias, aí o sol vai escurecer. A tribulação vai ser 3 anos e meio, 42 meses. Depois do ano 70, 3 anos e meio depois, não teve sol escurecendo, nem Jesus aparecendo no céu. Então, amados, acho que com isso fica muito claro que Lucas 21 não aconteceu ainda. Tá? O que aconteceu no ano 70 foi uma outra tomada de Jerusalém, mas que não essa que Jesus está mencionando aqui em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ok? Muito bem. Voltemos aos outros slides. Então nós falamos aí, na metade da semana temos o anticristo e falso profeta se levanta, a apostasia, a tomada de Jerusalém e, obviamente, ao mesmo tempo, a grande tribulação.
a igreja será perseguida, os santos serão odiados e perseguidos por todas as nações, tá? Nós temos aqui várias passagens, não vou passar para vocês, porque o nosso tempo não permite, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a grande tribulação, ela tem uma diferença entre grande tribulação e ira de Deus. A grande tribulação é aquela promovida pelo iníquo e pelas nações contra a igreja e contra os judeus. Essa é a grande tribulação. A ira é o castigo de Deus sobre as nações. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, o diabo se levanta contra a igreja, mas aí a ação do Espírito Santo, a ação do Senhor, estão mexendo com as meninas dos olhos de Deus, que é a igreja. E o Senhor vai sim guardar a igreja. Uma estratégia será a que está registrado em Mateus capítulo 10, quando Jesus pega os 12 discípulos e os envia para pregar, e ele começa a dar instruções para ele: vocês não precisam levar um embornarzinho não, se preocupar com comida, onde vocês vão dormir. Quando vocês chegarem numa cidade, vocês falam, vejam lá quem é digno de receber vocês, e paz seja sobre esta casa, quem vos receber, muito bem, mas fiquem despreocupados. E ele continua: olha, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará por vocês, e papapá, e continua dando instruções. Vocês serão levados perante tribunais, governadores, e aí ele fala: olha, e haverá um tempo em que os filhos odiarão os pais entregarão os filhos, e haverá uma perseguição, vocês vão ser odiados de todas as nações. Mas isso daí, todas essas instruções, Jesus começa falando de coisas que iam acontecer com aquele envio, e que depois eles voltaram exultando de alegria, porque até os demônios se sujeitavam a eles, a palavra deles. Mas Jesus dá instruções não só para aquele envio, mas depois para o que ia acontecer com a igreja até o dia da volta dele. Então, como que ele encerra essas orientações? Ele diz assim: e quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E eu vos digo que vocês não vão terminar de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então ele está dando uma estratégia para quando? Exatamente quando a igreja estiver para ser arrebatada. Quando Jesus estiver para voltar buscar a sua igreja, a igreja vai estar sendo perseguida, vai estar passando pela grande tribulação. Qual a estratégia que ele diz para você tomar? Quando você for perseguido, você foge para outra cidade. Então, por todos os lugares que eu vou, eu já estou deixando o meu endereço. Se vocês quiserem anotar aí, eu moro em Lins, na rua, certo? Vai ficar lá vai ter cama, vai ter uma despensa, tem cozinha, lugar para vocês. Porque você vai sair daqui e você vai para uma cidade onde ninguém te conhece, para um lugar onde ninguém... Se você chegar lá na minha casa, ainda bem que eu guardei aqui aquele dia que o Gil falou. Chega lá, entra na casa, aí vão lá correndo pessoas para perseguir, querer matar o Gil, a Su. Aí chegam lá e encontra o Del e a Nicole, estão lá.
E cadê o Gilberto? Cadê a Sueli? Não estão mais aqui não moram mais aqui não. Agora quem está morando aqui? Quem é você? Eu sou o Del. E você? A Nicole. Ué, mas e cadê o Gilberto? Olha, eles mudaram, não estão mais aqui não. Agora quem mora aqui sou eu. Aí vão correr lá na casa do... aqui nesse condomínio tem uma turminha aqui. O Hélio, a Márcia, o Del e a Nicole. E aí vão lá na casa do Del, da Nicole, e vão chegar lá, aqui mora um casal de discípulos, vão pegar, chega lá, tá lá o Gilberto e a Sueli na casa deles. Ué, quem são vocês? O Gilberto, ela é a Sueli. E cadê o Del? Não sei, não estão mais aqui não. Mudaram, não estão mais morando aqui, agora quem está morando aqui sou eu e a Su. Gente, nós vamos sair... E nós vamos chegar numa casa de irmãos já tudo preparadinho, cama, um abrigo para nós. Gil, mas nós não vamos poder comprar nem vender. Como é que nós vamos comer? Gente, a palavra do Senhor fala que as coisas lá do Velho Testamento eram sombra das coisas que haveriam de vir. Não é isso? Deus nos mostrou tanta coisa que Ele fez lá no passado. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer isso agora. Deus cuidou de milhões de pessoas num deserto onde não dá para plantar nem colher nada, certo? Cuidou por 40 anos, não foi 3 anos e meio, 40 anos. Deus mandava maná lá no quintal da barraca do fulano lá, de todos eles. Ia lá, pegava o maná, punha na panela. Deus não pode fazer isso conosco? Você está lá na casa do Gil, até eu estou deixando lá uma partezinha pequena no quintal, que é para cair dentro ali, você não precisar ir lá na rua pegar, ninguém ficar perguntando, né? Cai ali no quintalzinho teu, tem lá 2 por 2, 4 metros quadrados ali, cai ali. Você vai lá, pega a sua parte, faz, entendeu? E tem mais. Não teve lá aquele profeta que chegou lá na casa da viúva e não tinha, era um período de grande seca, né? Não estava chovendo na terra, não tinha comida. Chegou lá, estava o quê? A farinha, o azeite estava acabando, né? Ainda o sujeito folgado manda fazer um bolo lá para ele, né? E o que acontece com a farinha e o azeite? Vai pegando e ele vai multiplicando e vai multiplicando. Deus pode fazer isso na despensa lá. Vou ver se a gente combina deixar uma carninha boa lá no... Quem sabe, né? Tem alguns que são aí meio fanáticos por picanha. Eu não costumo comprar, porque é muito caro. Mas a gente faz esse sacrifício pelos irmãos, né? Deixa lá uma picanhazinha, quem sabe ele vai lá, tira um filezinho hoje, tira um filezinho amanhã. No ano que vem, passa 2 anos, 3 anos, está tirando o filezinho da picanha lá. Não sei se picanha, viu? Se Deus vai deixar picanha, não. Acho que aquilo que é o mais fundamental, né? O arrozinho, feijão. Deus pode fazer isso. O que mais? Nós vimos que Elias comeu uma comida lá que o anjo preparou para ele e ele caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu, ele não morreu. Jesus também passou 40 dias no deserto, não comeu, não bebeu, também não morreu. Deus pode fazer isso também, podemos passar um tempo, Deus vai cuidar de você. Amém? Vamos seguir. O que mais que acontece na metade da semana? As 2 testemunhas. O diabo levanta 2 homens aqui na terra, o falso profeta e o anticristo. Eles vão procurar resolver os problemas materiais aqui dos homens. E ele vai dizer que ele é Deus. Ele veio para resolver o problema da humanidade. Deus levanta 2 homens para afligir a humanidade. Está lá em Apocalipse 11, do versículo 3 até o 12. Eu não vou ler para não demorar, mas diz assim: essas 2 testemunhas vão mandar um monte de praga na terra. E as pessoas vão tentar matar essas daí e elas não morrem. Quem tenta matar é que morre. E elas vão lançar pragas e pragas, vão afligir a terra. 42 meses. Aí o anticristo consegue matar essas duas testemunhas. Elas são mortas, mas elas não são enterradas, elas ficam numa praça pública por 3 dias e meio lá naquela praça. Aí diz que as pessoas vão fazer festa e vão trocar presentes de tanta alegria, porque aqueles que afligiam a terra morreram.
Só que aí no terceiro dia, elas ressuscitam e sobem para o céu. Então aí nós chegamos no final da semana. 3 anos e meio, então a segunda metade, o anticristo, a apostasia, a tomada de Jerusalém, a grande tribulação e as 2 testemunhas. 3 anos e meio. Aí chega o fim, acaba a grande tribulação. E qual que é o sinal que nós sabemos que acaba a grande tribulação? Qual é o sinal, gente? Qual é o sinal? O sol e a luz escurecem. Eu pus um solzinho vermelho aqui brilhando, mas eu não achei um escurinho aqui para pôr. Mas o sol escurece. Esse é o sinal, certo? Que Jesus disse que põe fim a essa semana praticamente, né? Os acontecimentos, as 2 testemunhas sobem, a grande tribulação acaba. Por quê? Porque Jesus aparece no céu para recolher a sua igreja. E aí então acontece a primeira ressurreição e o rapto da igreja. Ok? Tá bom. Jesus recolhe a igreja. A igreja sobe e... obrigado. Subiu. O que vai acontecer, Gil? A igreja sobe com Jesus. Obrigado, meu querido. Aí vai ter uma festança lá no céu. As bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento da noiva com o noivo. Vai ser um momento assim de alegria extremo nos céus. A noiva chegou para se unir definitivamente por toda a eternidade com o noivo, com o Pai, para serem um só por toda a eternidade. Nada mais haverá. Nós teremos um corpo transformado, igual ao de Jesus. A presença do pecado não mais estará em nós. Nós não teremos muitos sentimentos da carne. Vai ser muita alegria. E vai ter o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é para julgar, para ver se a gente vai ser salvo, se não vai ser salvo. Não, não é não. Esse tribunal de Cristo é para o Senhor distribuir os galardões para a igreja. Ok? Então é só alegria. Então nós estamos lá no céu festejando. Tá? E aí? E os que ficaram aqui na terra? Os que ficaram aqui na terra... a gente crê que tem mais ou menos 30 dias, pelo que está escrito em Daniel 12, 11, 30 dias mais ou menos, em que a igreja vai estar lá no céu festejando, e aqui na terra, aí os habitantes da terra vão sentir a ira do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que se humilhou, aquele que deixou de ser Deus, veio aqui como uma criaturazinha, se sujeitou, morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ser enxertados nele e poder novamente ser participantes da vida dele, do reino do Pai. Todos os que deram as costas para esse chamado, que vão estar aqui na terra, vão sofrer a ira do Cordeiro. Vamos ver sobre isso. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham, já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso com assolação. Por isso,
a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Nesse período vai estar acontecendo os 7 flagelos. As 7 taças da ira de Deus vão estar sendo derramadas sobre a terra. Do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Essa é a ira do Cordeiro, a ira do Senhor. Tem muitas outras passagens, muitos outros versículos, inclusive Isaías 24 fala que a terra será violentamente movida do seu lugar, que ela será totalmente rompida, e diz que ela cambaleará como um bêbado e balanceará como uma rede de dormir. E diz também que todo monte, todo outeiro, todo montinho pequeno se desfarão, toda a ilha desaparecerá, todo o abismo também desaparecerá, e a terra toda se tornará uma grande planície. Tudo isso já é preparação para Jesus, que vai voltar depois com a igreja para estabelecer seu milênio aqui na terra. E aí, quando termina essa ira? A ira termina com a volta do Senhor aqui para a terra. Veja que quando Jesus aparecer no céu, nas nuvens, ele não vai descer aqui na terra. Ele vai aparecer no céu, e é como se ele estivesse dizendo assim: agora eu estou tomando o governo de tudo isso. Por quê? Porque tinha sido dado ao anticristo por 3 anos e meio. E ele aprontou um monte de coisa. Parece até que o Senhor ele é tão misericordioso, tão longânimo, que parece que dá a entender assim, que Jesus teve 3 anos e meio de ministério aqui na terra para construir, para iniciar a igreja, para edificar a igreja, não é? 3 anos e meio. Parece-me que Deus dá 3 anos e meio também para o diabo fazer o que ele quiser aqui na terra. E ele levanta o anticristo, o falso profeta, são 3 anos e meio. Mas termina esses 3 anos e meio, Jesus aparece no céu e ele fala: agora chega, agora eu estou tomando. Os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então Jesus aparece no céu, aí ele começa a ira dele sobre as nações da terra. A igreja está lá em cima. E as nações é que muita gente vai morrer, diz a palavra lá, nós lemos, poucos homens restarão. Aí Jesus vem, Jesus volta com a igreja aqui na terra. E aí o que vai acontecer? A guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon, o que é? O anticristo e o falso profeta, eles reúnem os exércitos das nações que ainda estiverem vivos, vão reunir essas nações lá no Vale de Megido, para tentar batalhar, guerrear contra Jesus que vai vir do céu. Só que aí o que acontece? Ele mata o anticristo, o falso profeta, e lança no lago de fogo e enxofre. E aí o diabo é preso por 1000 anos, é aprisionado
num abismo, vai ficar quietinho lá por 1000 anos. Por quê? Porque vai começar o quê? O milênio, o reinado de Jesus, que será auxiliado pela igreja, vai governar toda esta terra por 1000 anos. E nesse período de 1000 anos, a igreja reinará com Cristo. Lá em Apocalipse 20, 4 e 6, fala de Jesus com a igreja reinando aqui na terra. Daniel 7, 27 também. Esse reinado vai ser imposto, ou seja, vai ser com varas de ferro. A igreja e Jesus regerão esta terra com varas de ferro. Todas as nações que estiverem aqui vão ser obrigadas, todas as famílias, de ano em ano, vão ter que subir lá até Jerusalém para adorar Jesus e levar as riquezas lá para Israel. Será um reinado de justiça e de paz. A palavra fala que os homens trocarão suas espadas, suas armas, em pás, enxadas, empodadeiras. Por quê? Vai acabar com a tecnologia. Lá vai voltar a época em que o homem vai comer, para comer vai ter que plantar. Plantar, colher, e aí você vai comer. Viu? Vá dando tchau aí para esses iPad, iPhone. Quando Jesus voltar, quantos aqui vão ficar felizes? Levanta a mão. Nossa, amados, vou orar por vocês. Porque eu penso em subir feliz. Eu não quero ficar feliz aqui, não. Um intervalo só para tirar o sono aí de alguns, né? Brincadeirinha, né? Ai, quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Não, eu vou subir feliz. Amém. É porque tem alguns irmãos aí para ficar ouvindo o Gil dar sono. Muito bem, um reinado de justiça e paz. Os judeus todos vão voltar para Israel, para Jerusalém, vão estar lá congregados, haverá uma salvação do Senhor a respeito dos remanescentes de Israel. E todos os animais nesse período do milênio voltarão a ser mansos. Eles voltarão a ser como eram antes do dilúvio. Aliás, eu sempre, às vezes brinco quando eu vou em algumas cidades, eu falo assim, gente, como é que lá naquela arca de Noé, como é que o leão entrou lá junto e não comeu o boi? Como é que o leopardo chegou lá e não comeu o bezerro, não comeu uma galinha? Como é que era isso? Como conseguiu? Aí alguns falam assim, porque eles entraram tudo como filhotinhos, casal de filhotinhos. Não, não é, a resposta é muito simples. Lá em Gênesis 1, fala que os animais comiam a erva do campo. Eles não eram carnívoros, eles comiam erva. E no milênio, eles vão voltar a ser herbívoros novamente. E eles vão ser mansos. Toda a natureza será liberta desse jugo que ela recebeu com o pecado do homem. Lá em Romanos fala que a natureza geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando a igreja voltar aqui para a terra, até a natureza vai ser um reinado maravilhoso. Tá? Vai ser coisa linda, como diz meu companheiro. Amados, e aí? Chegou no fim dos 1000 anos, final dos 1000 anos, final do milênio, o que vai acontecer? Aí o diabo vai ser solto. Ele é solto e sai a seduzir todas as pessoas da terra, dos 4 cantos da terra, diz a palavra. Ele vai seduzir as pessoas todas e elas vão marchar pela superfície da terra e vão sitiar a cidade santa,
a Jerusalém, onde vai estar Jesus e a igreja com os judeus. Eles vão sitiar a cidade santa com o intuito de destruir. É a conhecida guerra de Gog e Magog, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Tá, mas aí o que acontece? Eles vão lá, sitiam a cidade para matar os habitantes, os que talvez, tem uma teoria aí dizendo que pode ser que eles entendam que esse pessoal, a igreja e Jesus, sejam ETs, extraterrestres que invadiram a terra e estão aí na terra fazendo todo mundo trabalhar para eles, tal. Vamos lá para acabar com esse pessoal e expulsar. Mas aí o que acontece? Fogo cai do céu e todos são destruídos. Todos são destruídos. E em seguida, o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está o anticristo e o falso profeta. Tá? O falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo antes de começar o milênio, quando Jesus vem para a terra. Passam-se 1000 anos, eles já estão lá no lago de fogo e enxofre há 1000 anos, sofrendo. Aí o diabo é lançado lá. E aí, o que acontece? Aí tem a segunda ressurreição. Todos os que não faziam parte da igreja, que a igreja já ressuscitou, já está com Jesus eternamente. Todos os que morreram sem Cristo ressuscitam e vão participar do trono branco. E todos serão julgados. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado para o lago de fogo. E aí, depois disso, nós teremos o quê? Teremos a eternidade futura. Aqueles que vão estar com o Senhor e aqueles que vão estar longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém? Então essa é a cronologia que eu queria passar para vocês. Mas mais do que estarem cientes dessa sequência de acontecimentos, é estarmos preparados. Amados, não pense assim, mas então eu vou curtindo minha vida aqui. A hora que começar nação contra nação, reino contra reino, eu começo a me voltar para o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amados, é urgente que a igreja se mobilize para conseguir o máximo possível de pessoas que estão hoje no império das trevas, para trazer para o reino do Senhor. O Senhor espera isso de nós. O Senhor quer isso de nós hoje. Gente, não há segurança para depois. Mas tudo bem. Gente, se o Senhor pedir a tua alma. Olha, semana passada, na quinta-feira passada, morreu um irmão nosso lá. Ele se batizou faz pouco tempo, estava muito bem, brincando com todo mundo, na casa dele, dormindo, teve um ataque cardíaco, morreu. Foi para o Senhor. E a gente estava falando do Apocalipse, né? Olha, pode ser que aconteça isso com alguém e tal. Aconteceu com ele. E agora, quinta-feira, morreu um outro irmão, com mais idade, mas esse daí morreu. Eu fui lá para visitá-lo, a última vez que fui lá para visitá-lo, ele falou assim, os anjos já estão vindo me buscar. E falava com alegria. E a gente ia lá para querer consolar, e ele que nos consolava. Eu já estou indo para o Senhor. Então, isso é muito bom, a gente ter a consciência tranquila de que hoje nós estamos vivendo pelo Senhor e para o Senhor. Amém? Amados, não dá tempo, mas eu costumo sempre mencionar as advertências. Você em casa depois,
você vai pegar o Mateus 24, Jesus fala dessa cronologia, mas depois ele fala muito mais coisa a respeito das advertências. Ele cita 3 parábolas para a igreja estar preparada. Você pega Apocalipse, antes de começar a falar as coisas que vão acontecer, o Senhor manda 10 cartas para a igreja, é isso? No seu não são 10. No seu são 10? Não. Alguém falou ainda, né? 7. Gente, vamos ler Apocalipse, pelo menos saber que são só 7 cartas. Não são 10. Mas Jesus, antes de falar as coisas que vão acontecer, ele manda 7 cartas, advertindo a igreja a abrir os ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, a estar preparado para o que vai acontecer, para o que está prestes a acontecer. E a palavra do Senhor lá em Lucas, Jesus fala assim: olha, quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo, levantem a cabeça, levanta os olhos, porque a vossa redenção se aproxima. E nós estamos nesse tempo de levantar a cabeça, amados. Tira teus olhos daqui de baixo. Tiremos os olhos. Eu estou vendo um monte de gente fazer tantos planos futuros e gastar tanto tempo hoje com coisas que são terrenas e não tem tempo para fazer a vontade do Senhor. Vou dizer uma coisa para você, Mateus 7, 21. Só vai entrar no reino quem faz a vontade do Pai. Não é quem conhece a vontade, é quem faz. Então, é hoje. Fecha teus olhos, Paizinho. Nós somos muito gratos pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor vem nos advertir, vem nos revelar tantas coisas que o Senhor está prestes a realizar aqui nesta terra, Senhor. E obviamente a igreja não pode ser pega de surpresa, Senhor. A igreja não estará desprevenida, porque o Senhor está nos dando os sinais de todas as coisas que vão acontecer. Sim, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, e nos prepare cada dia para vivermos cada dia como se fosse o último dia, Senhor, de nossas vidas. Como se o Senhor estivesse nos buscando, Senhor, para si. Então eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa despertar no coração de cada um essa urgência necessária que se faz na vida de cada um daqueles que te pertencem, Senhor, para viverem com os olhos voltados para o alto, Senhor, sabendo que a redenção já está próxima, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, no nome de Jesus.